Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a nossa palestra semanal, nossas quartas-feiras. Temos gente nova aqui no centro, então eu vou passar só um pouquinho de como que funciona, né, nossa metodologia. A gente estuda Emmanuel nessas quartas-feiras, então já a coleção do Emmanuel, em que ele pega lá um versículozinho da Bíblia e vai fazer toda uma análise, falar um pouco à luz do Espiritismo sobre aquele versículo. Ele constrói um capítulo inteiro nesse versículo, né? Então, a gente faz uma escolha aleatória, que a gente sabe que não é aleatória, né? Os Espíritos nos ajudam a escolher aí a mensagem da semana, e temos uma programação toda quarta-feira. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 54, a videira. Então, antes da gente começar, eu vou fazer uma prece inicial, aí eu vou ler o capítulo na íntegra, como ele é, aí dá um pouquinho da interpretação, explicar um pouquinho por uns 20 minutos só, e no final a gente faz um passe, que eu começo fazendo um passe virtual para todo mundo, depois a gente fecha, quem quiser ficar fazendo vibração pode fazer, e a gente faz o passe aqui no centro também, tá bom? Então, vamos respirar fundo e iniciar o nosso estudo de hoje agradecendo o Mestre Jesus por mais essa oportunidade de aprendizado e de crescimento. Assim, nós recebemos tantas bênçãos quando paramos um pouquinho do nosso dia para preencher o coração com o seu amor e com o seu ensinamento. Agradecemos imensamente a oportunidade de, apesar das barreiras de espaço, de fuso horário, a gente ter os recursos para se conectar, porque a gente sabe que a sua vibração de amor é universal. Ela nos acolhe, nos preenche e nos ajuda nessa caminhada aqui no plano físico, sabendo que a nossa vida é eterna e que o plano espiritual é o nosso lugar. Então, ter a oportunidade de estudar, de nos preparar, e dar um passinho a mais nessa caminhada de evolução é de uma gratidão imensa. Então, muito obrigada, Senhor. Que possamos aprender que cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado. É uma nova oportunidade de conhecermos a sua caminhada e de tentar seguir nessa mesma caminhada por tudo que tenhamos que oferecer. Às vezes é pouco, às vezes a gente se cobra, mas a gente sabe que o seu amor é misericordioso. E assim como vamos ver na palestra de hoje, Deus, Criador de todas as coisas, nunca nos abandonou, nos enviou Jesus para ser o seu maior exemplo. Então, que nós possamos sentir nos nossos corações, que nós possamos sentir nas nossas ações, nas pequenas ações do nosso dia a dia, como que a gente pode ser um pouquinho melhor. Abençoa, Senhor, o nosso tempo junto. Que nós tenhamos os ouvidos de ouvir aquilo que nós precisamos. A gente sabe que, às vezes, a mesma coisa é sentida e ouvida por cada pessoa de uma forma diferente. Então, que os nossos corações estejam preparados para ouvir a mensagem que necessitamos, para ouvir aquele acolhimento, aquele acalento que tanto necessitamos. Nos ajuda, Senhor, a não perder o foco de viver uma vida cada vez mais baseada no seu Evangelho. Com o coração cheio de gratidão, muito obrigada por esse tempo na noite de hoje. Graças a Deus. Bom, então, o capítulo que a gente vai falar hoje é um capítulo que está no livro de João, que Jesus falou, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, ele fala assim, Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode prescrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto,
envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo. Permanecendo no campo terrestre, de que ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Útil seria que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Vocês estão me ouvindo ainda? Tá, acho que a minha internet, o meu computador caiu, mas eu vou continuar falando aqui quando voltar, ela vê quando. Então, eu vou parar um pouquinho aqui nesse primeiro trecho, né, da leitura. Eu achei super bonito porque ele traz aqui a primeira definição de Deus, né, como criador de todas as coisas, como a gente não consegue nem compreender a universalidade de Deus. E aí eu achei lindo que ele falou, para personificar todo esse amor, ele nos enviou Jesus, né, que talvez, ele falando assim, Deus pode parecer um conceito muito abstrato para a gente falar, né, que adotou tudo que a gente vê, foi Deus que criou. É engraçado, eu estava pensando nisso enquanto estava preparando a aula, porque a gente faz evangelização infantil para as crianças, né? E aí, algumas das dúvidas que as crianças têm, teve uma época que a gente fez uma pergunta para as mães, assim, o que as crianças têm mais dúvidas, né? O que elas gostariam de saber mais? E tem muita coisa assim, quem é Deus? Como é que Deus criou tudo? Né? E é engraçado que a gente cresce, fica adulto e a gente ainda não consegue compreender como é que Deus criou tudo. Todas as coisas foi Deus que criou. Né? Ele é tão imenso, tão maravilhoso. E a gente diz ele, né? Como que a gente personifica também, né? E não como essa força maior. Então, pensar em Deus é uma compreensão muito acima do que a nossa evolução permite. Aí ele tenta facilitar, fala assim, não, então eu vou enviar Jesus, né, para vocês conseguirem entender na prática e no exemplo o que significa, né, esse meu amor, essa minha grandiosidade. E aí ele fala, a Emmanuel fala para a gente, né, era bom que a gente conseguisse enxergar o nosso planeta e entender essa grandiosidade, reconhecer a nossa condição humilde, né, de sermos seres que estamos aqui para trabalhar, para fazer a nossa parte, para cuidar desse planeta que Jesus nos deu e poder seguir um pouco mais desse exemplo, né? Já que ele já deu na prática para a gente o que a gente pode fazer, como que Jesus fez e que a gente pode fazer também, né? Eu sei que vocês não estão vendo, mas eu vou continuar lendo aqui, até no computador voltar. Pois ele continua assim: dentro da nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu. Em Jesus Cristo, né? De novo ele dizendo que Jesus foi essa videira que ele mandou para a gente. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que, sem o Cristo, as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e, desde o princípio, o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. É muito lindo, né? Porque, de novo, ele traz essa reflexão. Jesus veio para dar esse exemplo, para nos mostrar, né, que é possível, que o amor de Deus é infinito, que o amor de Deus é misericordioso, que inclusive nem a gente até tenta, né, às vezes não fazer as coisas tão bem feitas, não tão certas, mas Deus não vê isso, né? Quando ele enxerga alguém, ele não enxerga. Eu estava ouvindo uma palestra esses dias, ele não enxergou em Paulo um perseguidor, ruim, fracassado. Ele enxergou nele um potencial de alguém que poderia fazer algo em nome de Jesus.
a gente se conhecesse Paulo, se a gente fosse cristão naquela... Talvez a gente estava lá, né? E olhou para Paulo e apontou o dedo e falou, Paulo, que horrível você está fazendo isso. Paulo, como que você tem condições de fazer isso com Jesus e tal, com seguidores de Jesus? E Jesus não viu isso, né? Jesus apareceu para ele, Jesus encontrou nele aquele potencial e trabalhou em cima desse potencial, né? Então, é isso que a gente leva aí algum tempo na nossa evolução para poder aprender, né? Um bom tempo, porque às vezes a gente não aprende. Eu vou seguir, tá, gente? Porque a internet não está colaborando, deve ter algumas forças superiores, mas a minha tradução está aqui. Então, eu vou seguindo na palestra assim mesmo, que se voltar aqui, eu projeto de novo. Mas, quando eu estava estudando para esse capítulo, o que eu voltei? Eu voltei lá no Livro dos Espíritos para ver a definição, né? Se a gente lembrar lá da primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Allan pergunta lá, Allan Kardec pergunta lá, o que é Deus? Né? E os Espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É uma frase só, né? Assim, e é tão profunda, e Emmanuel falou, né, no texto aqui que eu acabei de ler, o infinito que é Deus dentro de tudo que somos, dentro de tudo que existe, né? Pensando fora do nosso planeta Terra, né? todo o universo. E aí, na terceira pergunta do Livro dos Espíritos, a Kardec continua, mas poder-se dizer que Deus é o infinito, ele usa essa palavra, né, que a gente conhece, infinito. E aí os Espíritos, olha a resposta dos Espíritos, definição incompleta. O infinito ainda não é completo para definir Deus, né? Eles falam, definição incompleta, pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Então, Deus está acima de qualquer inteligência, definição, vocabulário que a gente tenha condições de expressar, né? E aí, Kardec coloca uma observaçãozinha nessa resposta 3 aqui, nessa resposta da pergunta 3. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra que não é mais do que a primeira. Ou seja, dizer que Deus é o infinito, é dizer que o infinito é o próprio Deus, aí você está definindo uma coisa pela própria definição. Ou seja, ele quis dizer assim, não tem tempo. Não vamos perder tempo com essa parte. Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas, e a gente para por aí. Porque a gente não vai conseguir compreender ainda, não estamos lá. Né? Então, eu quis voltar nessa primeira pergunta do Livro dos Espíritos, porque ele traz essa reflexão de que é mesmo, né? A gente só tem que sentir esse amor, essa misericórdia, esse cuidado com tudo e com todos, de forma sem diferença, sem distinção, né? Esse é Deus. E aí, se a gente for para a pergunta lá, 625, que aí o Kardec pergunta assim, qual é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta do Espírito é simplesmente Jesus. É direta, sem muitos detalhes aí. E aí o Kardec faz mais uma nota nessa resposta, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Era aquilo que eu estava comentando. É o exemplo que a gente pode, vai demorar bastante, mas a gente pode aspirar na Terra para chegar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. É a doutrina que Jesus nos ensinou. Porque o Espírito Divino o animava, porque foi o ser mais puro de quantos tem aparecido na Terra. Quanto aos que, tendo pretendido instruir o homem na lei de Deus, transviaram-no por meio de falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida na alma com as que regem a vida do corpo. Muitos apresentaram como leis divinas
simples leis humanas estatuídas para servir às paixões que dominaram os homens. Vocês lembram, tem a passagem, né, que Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, ou a felicidade não é deste mundo. Então, a conexão de Jesus, enquanto ele estava aqui na Terra, com o mundo espiritual, era um contato direto. Era o Wi-Fi mesmo naquela época, mesmo sem ter, né? Melhor do que aqui, que não está funcionando. Jesus, ele era conectado com o mundo espiritual. Então, o que Kardec faz aqui nessa nota é dizer que quando a gente perde essa conexão, quando a gente se liga muito às coisas materiais, aqui da Terra, as nossas experiências, os nossos bens, até as nossas relações, né? Que às vezes a gente acha que é super saudável a gente ter esse attachment, né? Essa conexão, apego à nossa família, nossos pais, nossos filhos, que a gente sabe que é temporário, né? Somos interligados espiritualmente para a eternidade, e independe se hoje nós estamos em condições filiais de mãe, filho, pai. Então, ter essa confiança de que os nossos são nossos em todos os planos, então poder acalmar o nosso coração em relação a isso, né? Que Jesus tinha isso, ele tinha essa consciência de que a família que ele estava vivendo naquele momento era a família espiritual, que ele ia continuar tendo toda essa conexão, né? E aí, lá no texto do Emmanuel, ele traz alguns outros pontos, né? Que ele fala do nosso planeta, ele fala dessa escola, de fazer do nosso planeta. Se a gente pudesse perceber a nossa pequenez no nosso planeta e fazer da nossa existência humilde a escola do trabalho, a gente começa a entender, né, como tudo isso funciona. Então, eu achei bem bonito isso, porque a gente tem falado tanto, né, sobre como que a gente pode elevar a vibração espiritual do planeta, cuidar do nosso planeta, né? Assim como a gente fala, cuidar do nosso corpo, a gente sabe que encarnar é uma bênção. E tem tanta gente na fila ali esperando nossa evolução, ela acontece aqui na encarnação. Então, como que a gente consegue trazer isso para a nossa reforma íntima, olhar para dentro, fazer esse exercício de autoconhecimento, fazer esse exercício de autocorreção, né? A gente sabe que a nossa experiência aqui na Terra, ela é de uma certa forma planejada, ela é de uma certa forma alinhada com aquilo que a gente precisa espiar, com as provas que a gente precisa passar. Então, como a gente tem o melhor proveito, né? Eu estava assistindo ontem uma palestra que acho que a Ana colocou em um dos nossos grupos sobre... Não, acho que foi a Aline que colocou, o Divaldo falando sobre a nossa missão na Terra, né? Muita gente pergunta para ele, mas qual que é a minha missão aqui na Terra? Eu fico nervosa, às vezes, né? Que combinados que eu fiz lá no mundo espiritual para cumprir aqui, eu estou cumprindo, não estou cumprindo. E ele falou que ele deu uma resposta muito simples, assim, a nossa missão aqui é amar. É trazer amor. Ele diz, quando você está amando, quando seu coração está naquilo que é na missão do amor, você está no caminho certo. Não tem como a gente não estar no caminho certo se você está entregue, se você está servindo o outro, se você está amando. Não tem como estar, porque a gente sabe quando não está, né? A gente sente aqui no nosso coração, a lei de Deus não está na nossa consciência, então a gente sente no nosso coração quando isso aqui que eu fiz, isso aqui que eu falei, não foi legal. A gente sabe. Assim como a gente sabe quando a gente está agindo no amor, quando a gente está agindo, né, com essa luz de Deus nos iluminando, né? Quando a gente toma uma decisão, quando a gente fala uma coisa amorosa com alguém, quando a gente olha alguém no olho, quando a gente cumprimenta, a gente sabe. Então, quando o Emmanuel fala aqui para a gente, né, admitir essa nossa pequenez, essa nossa humildade, e fazer do nosso planeta um cenário para o nosso trabalho, uma escola para o nosso trabalho, é isso. Às vezes a gente não vai ter a resposta concreta, dizendo assim, não, você veio para fazer isso aqui, mas se o seu coração está te guiando na linha do amor, você vai chegar nesse caminho. Uma forma ou de outra a gente vai chegar nesse caminho, né? E aí Jesus se coloca como Emmanuel coloca, né? Jesus, como ele falou lá na passagem de João, como essa videira da verdade. Como é que Jesus é essa fonte, né? A videira como essa significação, né? Esse significado de
de gerar frutos, né? Gerar coisas que são produtivas, né? E aí tem uma passagem que ele fala assim no segundo parágrafo lá que eu li, só para a gente lembrar, né? Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Tem no livro dos Espíritos também, né? Eu não vou saber exatamente a pergunta, mas ele fala isso, né? Que nós, seres humanos, a gente vem com essa centelha, nós somos centelha divina, então a gente já vem com isso inerente a quem somos, essa crença de que algo maior existe, alguma coisa no nosso coração diz isso, né? Até quem se diz ateu, não acredita em outras coisas, tem alguma hora, em algum momento da vida que você, peraí, mas tem alguma coisinha aqui, então a gente já vem com essa espiritualidade, a gente sabe que sem isso, a gente sem ter essa base, que não fala aqui, no caso, Jesus sendo esse exemplo maior de amor, de dedicação, de exemplo, a gente consegue, né, seguir. E a gente sabe que, às vezes, nós viemos em algumas encarnações para provas muito duras, que sozinha a gente não dá conta. Então, a gente estava agora mesmo falando, antes da palestra, no nosso livro de nosso lar, que a gente está estudando, né? Que é isso. A gente sozinho é muito difícil, mas a gente nunca está sozinho. Às vezes, na nossa vida, a gente pode ter essa impressão, né, que estamos sozinhos, que estamos abandonados, porque não está acontecendo, às vezes, o que a gente quer que aconteça. Mas para vocês que estão assistindo aqui, por exemplo, que são pais, você sabe que às vezes você fala para o seu filho não fazer uma coisa, você sabe que é o melhor para ele, não colocar a mãozinha no fogo, coisinhas práticas, simples. Se a criança não tem essa consciência, ela vai achar que você está fazendo mal, só porque não quer que eu me divirta. É assim com Deus, às vezes eu faço muito essa reflexão, assim. Quando eu era criança, inocente, que meu pai e minha mãe falavam, não faz isso, porque eu ia me machucar, eu não entendia, fazia birra, ficava triste. Quando a gente fica adulto é igual, só por quê? Porque Deus sabe muito mais que a gente. Tem uma imensidão que a gente não consegue nem enxergar de coisas que podem aparecer no nosso caminho, de dores que podem aparecer, e Ele está ali tirando da nossa frente e a gente fica triste, fica chateado, né? Porque a gente não está vendo ainda. Então tem essa confiança. Né, de que se a gente olha para Jesus, se a gente está ali seguro no amor misericordioso de Deus, né, a gente está no caminho certo. Então, só para a gente fechar, não sei se vocês conhecem, mas existe um livrinho, né, comentado das perguntas do Livro dos Espíritos. Todas as perguntas do Livro dos Espíritos, o Espírito Miramês ele fez alguns comentários. E nessa pergunta que eu li aqui, a 625, né, que pergunta quem é o modelo, que Deus enviou, que ele falou que os espíritos responderam que era Jesus, o espírito miramês fez um comentário, né, sobre essa resposta. Eu vou ler um pouquinho para vocês aqui o que ele falou. Primeiro ele cita uma passagem de João, que fala, que Jesus fala, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E aí Miramês comenta, né, que essa certeza espiritual de que Jesus é o pastor de todo o rebanho humano se encontra nas consciências de todos os seres. Então, isso que eu estava falando, né? Na nossa consciência a gente tem isso ali guardadinho. Então, vibra em todos os reinos da natureza e os anjos cantam na atmosfera da Terra. Por esse motivo é que sempre falamos que a doutrina espírita sem Jesus perde seu valor e desfaz-se nas brumas do tempo, esquecendo a sua fonte sustentadora da vida. Acho que também é uma lembrança para a gente, né? A nossa doutrina é baseada, né, nesse exemplo maior de Jesus. Porque a doutrina nos traz os conceitos científicos, filosóficos, religiosos, mas principalmente como a gente coloca em prática, como a gente vive todos os dias, né, tudo isso. E aí ele fecha dizendo assim, vejamos há quanto tempo o amor de Cristo acompanha essa casa terrestre, formando a sua estrutura, preparando o seu ambiente para receber a humanidade que, igualmente, estava sendo firmada para a vida pelas suas mãos generosas. Jesus é, portanto, a perfeição moral em todos os rumos, de todos os entendimentos, e o maior fenômeno que ocorreu na face do planeta foi a sua vinda a ele. Né? É muito lindo, assim, é um exemplo tocante, assim, eu acho que
tudo que a gente vive na nossa vida com o exemplo de Jesus. E quando a gente realmente se entrega, né, a receber esse cuidado, aqui o Miramis falando, há quanto tempo o Cristo já cuida desse órgão, ele como governador planetário, desde a criação da Terra, né? Ou antes disso, até planejando, enfim. E Jesus não abandona a gente como moradores aqui desse planeta Terra. Basta a gente fazer o mesmo, né? Retribuir ao nosso planeta, ao próximo, a nós mesmos, né? Para a gente poder tirar o melhor dessa videira da verdade, que é a palavra e o exemplo de Jesus. Bom, então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou fazer, como eu falei agora, o passe coletivo, né, aqui virtual, e aí depois a gente, quem quiser ficar em vibração, pode ficar, e a gente vai fazer o passe aqui nos... Deixa eu colocar aqui, né, para a gente... Bom, então vamos fechar os olhos novamente, descruzar braços e pernas, e nos preparar para receber esse bálsamo divino nessa noite de hoje. Ó Senhor, pedimos a todos os amigos de luz do plano espiritual que aqui se encontram, que nos cubra com esse bálsamo de paz, amor e luz. Que todos possamos sentir agora essa luz que irradia amor e proteção, que irradia cuidado, que irradia iluminação para uma vibração de amor. Que podemos sentir essa chuvinha leve de pétalas de rosas, banhando todos os nossos centros de força, começando pelo coronário, indo por todos os nossos centros de força. Ó Senhor, a nossa caminhada para a evolução é tão abençoada quando temos o Criador maior, Deus, no nosso coração, Jesus, nosso mestre e exemplo, nos guiando os passos. Que possamos receber essa bênção, Cristo, o seu exemplo, e que possamos ser luzes que levam a sua palavra e o seu amor. E também o seu exemplo por onde andamos. Nos guarda, nos ilumina, nos cuida. Para que sempre voltemos a essa fonte que é a videira da verdade. O Senhor. Essa videira que gera frutos, que é concreta, Senhor. Preenchendo todas as lacunas que necessitamos. Sabemos que não temos ainda a possibilidade de compreender a grandeza e o infinito do amor de Deus, ou da existência do amor de Deus. Possamos não compreender, Senhor, mas a gente sabe porque a gente sente. No nosso coração, na nossa consciência. Para que a gente possa verdadeiramente receber, abraçar todo esse amor misericordioso que é tão grande que às vezes a gente nem sabe o que fazer com ele. Que a gente nem entende, que a gente questiona. Então que a gente possa, Senhor, entregar as nossas virtudes, entregar as nossas provas, entregar as nossas expiações e também as nossas realizações nas suas mãos. Para que o Senhor possa nos cuidar, nos iluminar e descobrir com seu amor.
Nesse momento, Senhor, vamos espalhar essa energia, essa chuvinha que estamos recebendo agora, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o nosso amado planeta Terra. Assim como Emmanuel nos ensinou nessa passagem, uma vez que nós reconhecemos a nossa pequenez, uma vez que nós reconhecemos a nossa humildade, que a gente possa ser luz no mundo, receber de braços abertos esse planeta lindo que nos foi dado por Jesus, que tanto cuida dele há tanto tempo. Então, que possamos passar essa luz, essa paz e esse amor que recebemos agora. Que o planeta sinta a nossa vibração. Que o planeta sinta todo o nosso amor. E assim, com o coração cheio de gratidão, Senhor. Agradecemos por esse momento iluminado e de muito amor que temos com o Senhor. Com todos os amigos do mundo espiritual que aqui se encontram. Na casa de todos nós, onde estivermos. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Então, a gente vai fazer o passe aqui. Quem quiser ficar em prece, em vibração, está super à vontade. Eu queria só dar um aviso que, não sei se vocês sabem, alguns de vocês, a gente tem aqui as nossas palestras nas quartas, né? A gente tem uma programação semanal aqui no centro. Na segunda-feira a gente faz o Evangelho, na quarta a gente tem essa palestra pública. E 2 vezes no mês a gente tem uma palestra aos sábados, uma vez no mês, né? Palestra aos sábados. E esse sábado a gente tem uma palestra às 9 da manhã. Então, quem quiser participar, é o mesmo link que a gente usa. Vai ser super interessante. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, acho que no Instagram também vai ter as informações direitinho, mas é às 9 horas aqui de Porto, tá bom? Então, quem quiser participar, entra lá com a gente. Todas as nossas palestras, a gente sempre convida pessoas super importantes no cenário da doutrina espírita para ajudar a gente a trazer mais informações para vocês, tá? Então, como eu falei, se vocês quiserem ficar para a vibração do passe, são super bem-vindos. E quem precisar sair, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada por tudo, gente. Boa noite a vocês. Boa noite, obrigada. Tchau.